Miguel já estava no meio da estrada quando percebeu que algo estava errado. A estrada velha, no interior de São Paulo, sempre foi silenciosa à noite. Mas naquele momento, o silêncio parecia pesado demais, como se a própria mata estivesse prendendo a respiração. Ele apertou a lanterna na mão e continuou andando. Faltavam poucos minutos para chegar em casa. Então, aconteceu. Um som cortou a escuridão. Um assobio longo e baixo, vindo de algum ponto dentro da mata. Miguel parou imediatamente. O som desapareceu. Ele olhou ao redor. A estrada de terra estava vazia. A lanterna iluminava apenas o chão irregular e as árvores retorcidas dos dois lados. Deve ser algum passarinho, pensou. Mas, no fundo, ele lembrava do aviso que escutava desde criança. Durante a quaresma, ninguém atravessa aquela estrada depois do pôr do sol. E, principalmente, ninguém responde ao assobio. Miguel balançou a cabeça, tentando afastar a superstição. Aquilo era apenas mais uma história inventada pelos moradores antigos da cidade. Ele voltou a andar. Então o assobio voltou, mais perto, e dessa vez parecia acompanhar os passos dele. Antes de continuar a história, já deixa seu like no vídeo e se inscreve no canal. E me conta aqui nos comentários, de qual cidade do Brasil você está assistindo? Agora presta atenção, porque o que aconteceu naquela estrada naquela noite nunca mais saiu da cabeça de quem ouviu essa história. Miguel morava em uma pequena cidade próxima a Atibaia, no interior de São Paulo. Era um lugar tranquilo, daqueles onde todo mundo se conhece e onde as histórias antigas passam de geração em geração. Desde criança, ele ouvia falar da Estrada Velha, um caminho antigo de terra que atravessava uma mata fechada entre duas cidades. Antigamente era bastante usado, mas com a construção da rodovia nova, quase ninguém passava mais por ali. Mesmo assim, existia uma regra. Todo ano, quando começava a quaresma, os moradores repetiam o mesmo aviso. Depois do pôr do sol, ninguém atravessa aquela estrada. Miguel sempre achou aquilo ridículo. Naquela noite ele havia ficado até tarde trabalhando em uma oficina mecânica. O dono pagava R$ 120 por dia e Miguel não queria perder serviço. Quando saiu, já passava das 9 da noite. A rodovia daria uma volta de quase 40 minutos. A estrada velha encurtava o caminho para 15. É só uma estrada, pensou. Agora, caminhando no meio daquela escuridão, ele começava a se perguntar se tinha cometido um erro. O vento não soprava. Nenhum inseto fazia barulho. Só o som dos próprios passos e, de vez em quando, aquele assobio distante. Miguel acelerou o passo, mas então percebeu algo estranho. O assobio não vinha sempre do mesmo lugar. Às vezes parecia vir da frente, às vezes da mata ao lado. E então ele percebeu outra coisa. O som estava se aproximando. No meio da estrada, Miguel parou e pela primeira vez pensou seriamente em voltar. Mas quando virou a lanterna para trás, teve a sensação de que algo tinha acabado de atravessar a estrada. Miguel ficou imóvel. A luz da lanterna tremia na mão dele. O caminho atrás estava vazio, mas algo naquele lugar parecia errado. Foi então que ele ouviu novamente o assobio, dessa vez bem perto, tão perto que parecia ter vindo de dentro da própria mata. Miguel virou a lanterna na direção do som. A luz percorreu os troncos das árvores, até parar em algo que se mexia entre os galhos. Primeiro, ele viu apenas uma sombra pesada, algo grande, algo que parecia estar de pé. Ele franziu a testa, tentando entender o que estava vendo. Então a coisa saiu um pouco mais da escuridão, e Miguel sentiu o estômago gelar. Era um porco, mas não como os da fazenda. Aquele era grande demais. E o pior, ele estava andando sobre duas patas traseiras. O corpo era pesado e coberto de lama seca. As patas dianteiras pendiam ao lado do corpo como braços.
e do focinho comprido saía o som que Miguel tinha ouvido. O assobio. A criatura caminhava lentamente pela estrada, assobiando a mesma melodia baixa. Miguel ficou paralisado. Aquela cena simplesmente não fazia sentido. Você teria coragem de continuar andando se visse algo assim? Ou sairia correndo? Miguel tentou fazer o que parecia mais seguro. Fingiu que não tinha visto e continuou caminhando. Mas no mesmo instante, o assobio parou. O silêncio caiu sobre a estrada. Miguel sentiu um arrepio subir pela espinha. Devagar, ele virou a cabeça. A criatura estava parada, no meio da estrada, imóvel. O corpo pesado ligeiramente inclinado para frente. E os olhos negros fixos nele. Por alguns segundos, nenhum dos dois se moveu. Então a criatura inclinou a cabeça, como se estivesse observando algo interessante. E Miguel percebeu algo pior. Ela não parecia agressiva, parecia curiosa. O porco deu um passo, depois outro. Sempre de pé, as patas traseiras afundando na terra da estrada. E então começou a caminhar novamente, mas agora, na direção dele. Miguel sentiu o coração disparar. Ele tentou andar mais rápido. A criatura continuava vindo. Passo, passo, passo. E então o assobio voltou. Mas agora estava diferente. A melodia era a mesma, só que parecia mais próxima do ouvido dele. Miguel não resistiu. Virou a lanterna diretamente para a criatura. Foi nesse momento que percebeu algo que fez o sangue gelar. O porco não estava mexendo a boca, mas o assobio continuava. E vinha de algum lugar atrás dele. Miguel girou o corpo rapidamente. A lanterna iluminou a estrada atrás. Nada, só terra, árvores e escuridão. Mas o assobio continuava, baixo, lento, quase ao lado do ouvido dele. Miguel voltou a olhar para frente. A criatura tinha parado novamente, mas agora não estava mais sozinha. Algo se movia dentro da mata ao lado da estrada, galhos estalando, passos pesados. Então outro porco saiu da escuridão, e depois outro, todos de pé, todos enormes. Todos com os olhos negros refletindo a luz da lanterna. E então Miguel finalmente entendeu. A criatura que ele tinha visto primeiro não estava assobiando. Ela estava escutando. O assobio vinha da mata. E as criaturas estavam respondendo. O som ecoava pela floresta como um chamado antigo. Miguel começou a recuar lentamente, mas o círculo de criaturas se aproximava da estrada. E então uma delas abriu a boca, e pela primeira vez o assobio saiu claramente do focinho dela. Na manhã seguinte, alguns moradores encontraram pegadas estranhas na estrada velha, marcas profundas na terra. Pareciam pegadas de porco. Mas havia algo errado. Elas estavam alinhadas como passos humanos. Miguel chegou em casa naquela noite, pálido, sem conseguir explicar direito o que tinha visto. Ele apenas repetia uma coisa. Eles estavam andando, eles estavam ouvindo o assobio. Ninguém acreditou totalmente, até a noite seguinte, quando um morador que morava perto da mata escutou algo vindo da direção da estrada. Um assobio, baixo, lento, antigo, e depois, outro, como se vários sons respondessem ao primeiro. Desde então, durante a quaresma, ninguém mais atravessa a estrada velha depois do pôr do sol. Porque dizem que se você ouvir o assobio, é melhor continuar andando e nunca olhar para a mata. Se essa história te arrepiou, se inscreve no canal, ativa o sininho e me conta nos comentários qual parte mais te assustou.